Isabela digitou no grupo da empresa: estou convidando todo mundo para o meu aniversário no Clube Riviera. Até você, seu Antônio, 20 curtidas em segundos. O zelador leu no celular velho, pensou, digitou: obrigado, dona Isabela, estarei lá. Ela mostrou para as amigas. Riram alto. Ele aceitou. Mas ninguém viu o sorriso discreto de Antônio, nem a ligação que ele fez depois. Algo estava começando. No almoço com os amigos mais próximos, Isabela explicou tudo. Vai ser hilário. Ele vai aparecer com roupas bem feias e fora da moda. Ficará perdido no meio dos ricos. Todo mundo vai ver de onde ele pertence. Marina hesitou. Não é cruel? Isabela bebeu vinho. Cruel é fingir que somos iguais. Eu vim de baixo, sei a diferença. Risos nervosos. Enquanto isso, seu Antônio limpava o estacionamento. Uma BMW preta parou. Antônio? Voz grave. Ele se aproximou. 7 minutos de conversa. O carro foi embora. Antônio voltou ao trabalho. Mas agora sorria. Um plano estava em movimento. E Isabela não fazia ideia do que vinha pela frente. Nenhuma ideia. Antes de continuar, inscreva-se ao canal. Sem vocês não somos nada. Deixa seu like, curta este vídeo e me fala: de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Já presenciou alguma cena parecida com essa história? Bora continuar. Rodrigo, o estagiário, puxou Isabela na quinta. Chefe, tem certeza desse convite? Ouvi algo estranho no RH sobre o seu Antônio. Isabela cortou. Rodrigo, você é jovem demais. Todo pobre tem história triste, sempre a mesma. Ele insistiu, mas disseram que ele não é quem parece. Ela virou as costas. Rodrigo ficou inquieto. Naquela tarde viu Antônio ao telefone. A postura era estranha, ombros retos, voz firme, vocabulário técnico. Confirma o protocolo para sábado, sim, às 18h15 exatas. Quando percebeu Rodrigo, desligou rápido. Precisa de algo, jovem? Rodrigo balançou a cabeça e saiu, mas a sensação ruim ficou. Naquela noite, ele tentou avisar Marina. Tem algo errado com o seu Antônio. Marina deu risada. Paranoia, Rodrigo. Mas ele não conseguia tirar aquilo da cabeça. A forma como Antônio falava ao telefone, como se fosse outra pessoa. Na sexta de manhã, Antônio pediu folga. Isabela autorizou com deboche. Vai comprar roupa nova para o baile? O escritório riu. Ele apenas sorriu. Algo assim, dona Isabela. E saiu. 2 horas depois, um Mercedes classe S foi visto na frente da casa dele. Sandra da recepção recebeu ligação estranha. Aqui é do gabinete do Dr. Carvalho. Confirmar endereço do evento de amanhã. Ela franziu a testa. Dr. Carvalho? A ligação caiu. Sandra contou para Marina. Marina contou para Rodrigo. Rodrigo correu até Isabela. Chefe, precisa ouvir isso. Isabela estava ocupada com o vestido. Deixa de neura, Rodrigo. Vai dar tudo certo. Mas não ia. Naquela noite, enquanto Isabela postava nos stories, amanhã vai ser lendário, em outro canto da cidade, 3 homens de terno se reuniam numa sala reservada. No centro da mesa, uma pasta. Nome na capa: Antônio Ferreira, reintegração de bens. E o plano final estava sendo ajustado. Faltavam 20 horas. O grupo de WhatsApp da empresa fervia desde as 6 da manhã. Aposto que ele nem vai aparecer. Aposto 50 conto que ele chega de chinelo. Dou 15 minutos antes dele surtar e sair correndo. Alguém vai filmar? Preciso ver a cara dele quando perceber onde tá. As mensagens não paravam. Isabela lia tudo da cama, ainda de roupão, e ria sozinha. Ela tinha certeza absoluta. Seria épico, humilhante, inesquecível. Uma história que seria contada por anos nos corredores da empresa. Ela tinha investido R$42 mil naquela festa. Buffet premium, com menu degustação. Decoração importada de Miami. DJ que tocava em festas de celebridades.
Open bar com champanhe francês, tudo pensado nos mínimos detalhes. Tudo para provar um ponto. Ela tinha chegado onde queria e nunca mais voltaria para baixo. Mas 3 coisas muito estranhas aconteceram naquela manhã de sábado. Coisas que, se Isabela tivesse prestado atenção, teriam feito ela cancelar tudo. Primeira coisa, às 7h03 da manhã, a gerente do Clube Riviera, Patrícia Almeida, recebeu um e-mail na caixa oficial do clube. Assunto: Protocolo Especial de Segurança. Evento doutora Isabela Monteiro. Remetente: Assessoria Executiva, Gabinete Privado. Patrícia franziu a testa. Em 15 anos, gerenciando eventos, nunca tinha visto aquilo. Abriu o e-mail, leu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O conteúdo era formal, técnico e pedia a implementação de medidas de segurança diferenciadas para o evento daquela noite. Havia um número de telefone no rodapé. Ela hesitou, mas ligou. Uma secretária a atendeu, confirmou as instruções e desligou sem dar mais detalhes. Patrícia ficou confusa, mas seguiu o protocolo. Ativou segurança extra. Segunda coisa estranha, às 9h15, 2 seguranças particulares chegaram ao clube. Não eram da equipe de Isabela. Ninguém os tinha contratado oficialmente. Eles se apresentaram na recepção, mostraram credenciais e disseram que ficariam posicionados discretamente na entrada. Protocolo padrão. Foi tudo o que disseram. Patrícia tentou questionar, mas eles foram educados e firmes. Ordens superiores, senhora. Ela deixou passar, mas a sensação de que algo muito maior estava acontecendo não saía da cabeça. Terceira coisa, a mais estranha. Às 11h20 da manhã, Patrícia recebeu uma ligação direta no celular corporativo. Voz masculina, madura, de alguém acostumado a dar ordens. Bom dia, aqui é do gabinete do Dr. Henrique Carvalho. Precisamos solicitar uma alteração no layout do Salão Cristal. Patrícia quase deixou o celular cair. Dr. Henrique Carvalho era o presidente do Conselho Empresarial da cidade. Um dos homens mais poderosos da região. Senhor, o evento é da doutora Isabela Monteiro. O senhor está confirmado? A voz do outro lado pausou. Não oficialmente, mas estarei presente. E precisamos de uma mesa reservada, isolada, discreta. Com o cartão reservado, Dr. AF, apenas isso. Patrícia anotou tudo nervosa. Entendido, senhor. Mais alguma coisa? Sim, essa mesa não pode ser removida ou alterada sob nenhuma circunstância, independente do que a anfitriã solicitar. E desligou. Patrícia ficou parada por alguns segundos processando. Depois chamou a equipe e reorganizou o salão. Adicionou uma mesa de 6 lugares, afastada das outras, com vista privilegiada para o palco. Colocou o cartão conforme solicitado e sentiu um frio na espinha. Algo muito grande estava prestes a acontecer. Quando Isabela chegou às 14 horas para a supervisão final, ela estava radiante. Vestido de grife, salto alto, maquiagem impecável. Circulou pelo salão conferindo cada detalhe. Essas taças não estão alinhadas. Essa flor está murcha, troca. Cadê o maestro que eu contratei? Tudo precisava estar perfeito para impressionar os 150 convidados confirmados. Diretores, empresários, influencers. Sua festa seria assunto por semanas, talvez meses. Foi quando ela notou a mesa extra, isolada, com o cartão, reservado, Dr. AF. Isabela franziu a testa. Patrícia, o que é isso? Não pedi nenhuma mesa reservada. A gerente se aproximou com um sorriso tenso. É uma solicitação especial, doutora Isabela. Protocolo diferenciado. Isabela sentiu irritação subindo. Protocolo de quem? Essa festa é minha. Eu decido o layout. Patrícia engoliu seco. Não posso alterar, doutora. Ordem superior. Superior de quem? A gerente não respondeu. Apenas desviou o olhar. Isabela sentiu uma pontada estranha no peito, mas deixou passar. Tinha coisas mais importantes. Às 16 horas, Marina chegou cedo para ajudar.
Ela notou a tal mesa reservada e perguntou baixinho: "Isso é alguma surpresa sua?" Isabela balançou a cabeça irritada. "Não sei o que é, mas vou descobrir." Às 16h30, Rodrigo chegou, pálido, suando frio. Ele puxou Isabela pelo braço. Isabela conseguiu uma informação sobre o seu Antônio. Ela estava ajeitando as flores centrais. "Fala rápido, Rodrigo. Estou ocupada." "Ele não é zelador. Quer dizer, ele é, mas antes ele era..." "Rodrigo, hoje não." Ela cortou seco. "Eu não tenho tempo para a teoria da conspiração." Ele tentou insistir, mas ela já tinha virado as costas. Rodrigo ficou parado, segurando a informação que poderia ter mudado tudo. Mas era tarde demais. Às 17h em ponto, os primeiros convidados começaram a chegar. Música ambiente, champanhe na entrada, sorrisos, fotos. Às 17h40, o salão estava cheio. Mais de 100 pessoas já circulavam. Isabela era a anfitriã perfeita. Abraçava, agradecia, posava para fotos. Até que, exatamente às 17h52, alguém apontou para essa entrada. "Olha, ele veio." Todos os olhares viraram. E o que viram deixou o salão em silêncio por 3 segundos inteiros. Seu Antônio não estava de uniforme. Não estava de roupa velha, não estava de chinelo. Ele usava um terno azul marinho, simples mas impecavelmente cortado. Camisa branca, gravata discreta, sapatos de couro engraxados brilhando sob a luz do lustre. Cabelo grisalho penteado para trás, barba feita, postura ereta. Mas não era a roupa que chamava atenção, era outra coisa. Algo que ninguém conseguia definir, mas todos sentiam. Era a forma como ele parou na entrada. Não com timidez, não com constrangimento. Ele parou e observou o salão por 3, 4 segundos. Com olhos calmos, analíticos, como se estivesse avaliando cada detalhe, como se estivesse no controle. Isabela sentiu algo estranho no estômago. Uma pontada. Um incômodo. Por um breve momento, uma fração de segundo, seu Antônio não parecia um zelador constrangido numa festa de rico. Ele parecia outra coisa. Alguém importante. Alguém que pertencia ali. Mas ela afastou o pensamento imediatamente. "Olha só quem chegou!" Ela anunciou alto, com aquela voz cheia de falsa simpatia. "Seu Antônio, que bom que veio!" Algumas pessoas viraram. Risos contidos, sussurros. "É o zelador." Ela convidou o zelador? Que ousado! Antônio caminhou até Isabela. Não rápido, não devagar, no ritmo certo. Parou na frente dela e falou: "Boa noite, dona Isabela, feliz aniversário." A voz estava diferente. Não era a voz submissa do zelador que pedia desculpas por incomodar. Era uma voz firme, clara, educada, mas sem subserviência. Isabela piscou. Obrigada, seu Antônio. Fica à vontade, viu? Aproveita a festa." Ele apenas acenou com a cabeça. Não sorriu. Não agradeceu efusivamente. Apenas acenou. E então caminhou, direto para a mesa reservada. Marina viu. Rodrigo viu. Alguns convidados viram. Antônio se sentou sozinho naquela mesa isolada, a que tinha o cartão reservado, Dr. AF. Ele não pegou champanhe, não pegou canapé, não cumprimentou ninguém. Apenas sentou, cruzou as mãos sobre a mesa e ficou ali, observando, esperando. Marina sussurrou para Rodrigo: "Ele está esperando alguma coisa?" Rodrigo engoliu seco. "Eu tentei te avisar. Tentei avisar ela." Isabela tentou ignorar. Ela circulou pelo salão, conversou com diretores, posou para fotos com influencers, riu alto das piadas dos empresários. Mas de vez em quando, sem querer, seu olhar desviava e ela via Antônio, sentado, imóvel, paciente, como uma peça de xadrez esperando o movimento certo. Às 18h, a festa estava no auge. Música alta, dança, risos. Isabela estava no centro do salão, rodeada de executivos, quando ouviu:
Um som diferente. A porta principal do salão se abrindo, não devagar, com força, determinação. A música pareceu baixar sozinha. Conversas pararam no meio, cabeças viraram. 3 homens entraram, ternos escuros, sob medida. Caros, postura de quem está acostumado a comandar. O primeiro homem na frente era inconfundível. Cabelos grisalhos, óculos de grau discretos, porte imponente. Dr. Henrique Carvalho, presidente do Conselho Empresarial da cidade, homem que movimentava centenas de milhões, que decidia quais empresas cresciam e quais quebravam, que jantava com governadores e ministros. Isabela sentiu o sangue gelar nas veias. O que ele estava fazendo ali? Ela não tinha convidado ele, não tinha nem mandado o convite. Dr. Carvalho não olhou para ela, não cumprimentou ninguém. Caminhou direto, em linha reta, determinado, em direção à mesa isolada, em direção a seu Antônio. O salão inteiro observava em silêncio. Dr. Carvalho parou na frente de Antônio, estendeu a mão e falou com voz firme e respeitosa: Antônio, obrigado por ter vindo. Sei que não foi fácil. Antônio se levantou, apertou a mão, firme, de igual para igual. Henrique, obrigado por estar aqui. O aperto de mão durou 3 segundos, mas foi o suficiente. O salão explodiu em sussurros. Eles se conhecem? Como assim se conhecem? Quem é aquele zelador? Isabela estava paralisada. 3 metros de distância, olhando a cena sem entender. Marina ao lado dela, boca entreaberta. Rodrigo com a mão na testa, balançando a cabeça. Isabela se aproximou, tentou sorrir. Doutor Carvalho, que surpresa maravilhosa! Não sabia que o senhor conhecia o seu Antônio. A voz saiu trêmula, falsa. Doutor Carvalho virou para ela. O olhar era neutro, sem calor, sem desprezo, apenas neutro. Conheço há mais de 30 anos, doutora Isabela. Silêncio pesado, constrangedor. Isabela tentou rir. Ah, que coincidência incrível, não é? Doutor Carvalho não riu de volta. Não sorriu, apenas disse: não é coincidência, eu vim aqui fazer um anúncio. Ele fez um gesto. Um dos homens que entraram com ele trouxe um microfone sem fio. Dr. Carvalho pegou, caminhou até o palco. A música parou completamente. O DJ olhou confuso, mas obedeceu. Agora, 150 pessoas olhavam para o palco, em silêncio absoluto. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Seu coração batia tão forte que ela ouvia o pulso nos ouvidos. O que estava acontecendo? O que ele ia dizer? Dr. Carvalho ajustou o microfone, olhou para o salão e começou. Boa noite a todos. Peço desculpas por interromper essa bela celebração, mas eu vim aqui esta noite corrigir uma injustiça que se arrasta há tempo demais. Sua voz ecoava, firme, sem hesitação. Todos aqui conhecem esse homem. Ele apontou para Antônio, que continuava sentado, como seu Antônio o zelador. Pausa dramática, silêncio absoluto. Mas eu gostaria de apresentá-los ao Dr. Antônio Ferreira, engenheiro civil formado com honras pela Universidade Federal. Especialização em estruturas de concreto armado na Alemanha. Ex-proprietário da construtora Ferreira e Associados. O salão ficou completamente mudo. Nenhum suspiro. Isabela piscou. 1 vez, 2, 3. Não conseguia processar as palavras. Não fazia sentido. Nada fazia sentido. E Dr. Carvalho continuou, implacável, destruindo o mundo dela palavra por palavra. A empresa do Dr. Antônio Ferreira, doutor. Carvalho continuou, cada palavra caindo como martelo. Foi responsável pela construção de 11 edifícios comerciais de alto padrão nesta cidade nos últimos 20 anos, incluindo o Shopping Iguatemi Norte, o Hospital Santa Cruz, o edifício empresarial Golden Tower e, sim, incluindo o prédio de 22 andares da Avenida Paulista, onde funciona a empresa de vocês. Ele fez uma pausa. Deixou a informação assentar.
Pessoas começaram a se entreolhar. Sussurros explodiram como fogo em mato seco. Não acredito. É verdade isso? O zelador construiu o prédio? Isabela estava pálida, completamente branca, as pernas bambas. Marina colocou a mão na boca, lágrimas nos olhos. Rodrigo tinha fechado os olhos, balançando a cabeça devagar, como se dissesse: eu tentei avisar. Dr. Carvalho ergueu a mão, pedindo silêncio. E continuou. Mas há 5 anos atrás, o Dr. Antônio Ferreira foi vítima de um dos crimes corporativos mais cruéis que já presenciei em minha carreira. Sua voz ficou mais grave, mais pesada. Ele foi alvo de um processo judicial completamente fraudulento. Documentos foram forjados com perfeição técnica, testemunhas falsas foram compradas, contratos foram adulterados digitalmente. Tudo orquestrado por um ex-sócio que queria tomar controle total da empresa. O silêncio agora era de choque puro. A justiça, baseada nas falsificações, condenou Antônio. Sua empresa foi confiscada. Seus bens pessoais, leiloados para pagar dívidas que ele nunca contraiu. Suas contas bancárias, bloqueadas. Sua reputação, destruída publicamente em todos os jornais da cidade. Dr. Carvalho fez uma pausa. Olhou diretamente para Antônio, que permanecia sereno. Ele perdeu tudo. A casa onde morava há 25 anos, os 3 carros, as economias de uma vida inteira de trabalho, e teve que recomeçar do absoluto zero, literalmente do zero. Algumas pessoas no salão começaram a sentir um aperto no peito. Sem dinheiro, sem referências, sem ninguém que quisesse dar emprego a um homem condenado pela justiça, Antônio aceitou a única vaga disponível. Dr. Carvalho apontou novamente. Zelador, do próprio prédio que ele mesmo tinha projetado e construído 10 anos antes. Ele limpava o chão que ele mesmo tinha escolhido, encerava o mármore que ele mesmo tinha importado, consertava tomadas em paredes que ele mesmo tinha erguido. A voz dele tremeu levemente. Pela primeira vez, emoção. Imaginem a humilhação, imaginem a dor. Todo dia entrar num prédio que deveria ser seu orgulho e ser tratado como invisível pelas mesmas pessoas que antes o chamavam de doutor e pediam reuniões. O salão estava em silêncio sepulcral. Algumas mulheres começaram a chorar baixinho. Homens desviavam o olhar, constrangidos. Dr. Carvalho prosseguiu. Mas há 4 meses atrás, um ex-funcionário da empresa que orquestrou a fraude teve um ataque de consciência. No leito de morte, hospitalizado com câncer terminal, ele confessou tudo. Gravou um vídeo de 40 minutos detalhando cada passo da conspiração. Nomes, datas, valores, provas. Ele fez uma pausa dramática. Esse vídeo foi entregue ao Ministério Público. Uma nova investigação foi aberta. Peritos forenses analisaram os documentos originais. E em 3 meses, a verdade veio à tona. As falsificações foram provadas cientificamente. As testemunhas falsas confessaram mediante acordo de delação. E o ex-sócio de Antônio, junto com mais 4 pessoas envolvidas, foram presos em flagrante. O salão explodiu em murmúrios. Dr. Carvalho ergueu a voz. E na última segunda-feira, há exatamente 4 dias, a justiça finalmente fez o que deveria ter feito há 5 anos. Absolveu completamente o Dr. Antônio Ferreira. Anulou todas as acusações. Determinou a devolução integral de todos os seus bens, corrigidos monetariamente. E condenou os responsáveis a pagar uma indenização de R$ 8 milhões por danos morais. A sala explodiu. Pessoas levantaram, gritaram, aplaudiram, mas Dr. Carvalho não tinha terminado. Somando o valor dos bens devolvidos, mais a indenização, mais os rendimentos que a empresa geraria se não tivesse sido roubada, o patrimônio atual do Dr. Antônio Ferreira foi reavaliado pelos auditores. Ele olhou diretamente para Isabela. R$ 18.400.000.
Isabela sentiu o chão sumir embaixo dos pés, literalmente. Ela cambaleou. Marina segurou seu braço. Dr. Carvalho ainda não tinha terminado. Mas há mais uma coisa, e é por isso que eu estou aqui esta noite. Ele tirou o celular do bolso. Na semana passada, na última quinta-feira, o Dr. Antônio me procurou no meu escritório. Ele me mostrou uma mensagem que havia recebido, um convite. Ele deslizou o dedo na tela e leu, em voz alta, para todos ouvirem. Estou convidando todo mundo para o meu aniversário no Clube Riviera. Até você, seu Antônio, seguido de 3 emojis de risada. O silêncio que caiu foi devastador. Todas as 150 pessoas viraram para Isabela, simultaneamente, como se fossem uma só. Isabela estava tremendo. Lágrimas começaram a escorrer, borrando a maquiagem perfeita. Dr. Carvalho continuou, voz cortante como lâmina. Antônio me perguntou: Dr. Henrique, na sua opinião, ela me convidou por bondade ou por crueldade? Eu respondi: Antônio, acho que você já sabe a resposta. Ele guardou o celular. E sabe o que ele me disse? Pausa. Ele disse: eu vou aceitar o convite. Preciso ver. Preciso entender que tipo de pessoa humilha publicamente um funcionário vulnerável. Que tipo de líder acha graça em ridicularizar quem está em posição inferior. Porque se ela faz isso comigo, imagina o que faz com outros. Algumas pessoas olharam para Isabela com desprezo, outras com pena. Dr. Carvalho terminou. Antônio me pediu que eu não interviesse, que deixasse acontecer naturalmente. Porque nas palavras dele, pessoas assim só aprendem quando a humilhação que elas causam volta para elas mesmas. Mas eu decidi vir, porque algumas injustiças precisam ser expostas, publicamente. Ele estendeu a mão na direção de Antônio. Dr. Ferreira, gostaria de dizer algo? Antônio se levantou, lentamente. O salão inteiro observava. Ele caminhou até o palco, subiu os 3 degraus, pegou o microfone e pela primeira vez naquela noite falou diretamente, com voz firme, clara, emocionada, mas controlada. E o que ele disse destruiu Isabela completamente. Antônio segurou o microfone, olhou para o salão, respirou fundo. Boa noite. Meu nome é Antônio Ferreira. Durante 5 anos limpei o chão desse prédio. Pausa. Todos os dias, 6 da manhã, varria, passava pano, limpava banheiros e voltava exausto. Silêncio. Mas a parte mais difícil não foi o trabalho, foi a invisibilidade. Pessoas baixaram a cabeça. Eu passava pelos corredores, dizia bom dia. A maioria não respondia, alguns desviavam o olhar, como se eu não existisse. Ele olhou para Isabela. Mas você foi diferente, você me notou, não para me respeitar, para me usar. Isabela soluçou. Quando recebi seu convite, com aqueles emojis, eu soube. Não era generosidade, era crueldade. Você queria me colocar num lugar onde eu não pertencia, para rir, para se sentir superior. Ele respirou. E sabe o que eu fiz? Mostrei para o Dr. Henrique. Ele ficou furioso. Queria te expor, mas eu pedi que não, porque eu precisava saber. Você fez isso por maldade ou ignorância? Lágrimas escorriam em Isabela. Agora eu sei. Você sabia o que estava fazendo e achou divertido. Ele olhou para todos. Eu aprendi que a verdadeira natureza das pessoas aparece quando elas têm poder sobre alguém, quando ninguém está olhando. Pausa. Tem gente aqui que me tratou como objeto, mas tem gente que foi diferente. Rodrigo sempre me cumprimentou. Marina me ofereceu café quando eu estava doente. Sandra sempre sorriu de verdade. Ele continuou. Essas pessoas me ensinaram que dignidade não vem de dinheiro, vem de caráter. E caráter se mostra nas pequenas coisas, na forma como você trata quem não pode te dar nada em troca. Agora olhou para Isabela. Você me convidou para me humilhar.
Eu aceitei para te dar uma chance, provar que eu estava errado sobre você. Ele balançou a cabeça. Mas eu não estava. Ele deu mais um passo. Você sabe qual é a diferença entre eu e você, dona Isabela? Silêncio pesado. Eu perdi tudo e continuei sendo humano. Você conquistou tudo e esqueceu de ser. A frase ecoou. Pessoas começaram a chorar. Você acha que me machucou? Acha que essa sua festa, esse seu convite, me diminuíram? Ele balançou a cabeça. Não, porque eu já passei pelo inferno. Já fui destruído, reconstruído, e aprendi que meu valor não depende do que vocês pensam de mim. Ele fez uma pausa. Mas você ainda não aprendeu. Você ainda acha que precisa pisar nos outros para provar seu valor. E sabe onde isso vai te levar? Ele apontou para o salão vazio que começava a se formar. Exatamente aqui, sozinha, mesmo rodeada de gente. E então, Antônio entregou o microfone e disse a última coisa. Eu não vim aqui para me vingar. Vim te dar um espelho. O que você vai fazer com isso é escolha sua. Antônio desceu do palco, em silêncio, a postura ainda ereta. Caminhou em direção à saída. Cada passo ecoava no silêncio sepulcral do salão. Ninguém aplaudiu, ninguém se moveu. Ele passou por Isabela. Não olhou para ela, não disse nada. Apenas passou, como se ela não existisse. Exatamente como ela fez com ele durante 5 anos. A porta se fechou atrás dele. E então, o caos começou. Sussurros explodiram. Pessoas se levantaram. Conversas aceleradas. Eu não acredito. Isso foi real? Ela realmente fez isso? Isabela estava paralisada no centro do salão. Maquiagem destruída pelas lágrimas. As mãos tremendo. Marina se aproximou, mas não sabia o que dizer. Dr. Carvalho guardou o microfone e saiu discretamente, seguido pelos outros 2 homens. Ele tinha feito o que veio fazer. Aos poucos, convidados começaram a se levantar. Um depois outro. Pegavam bolsas, casacos. Alguns se despediam rapidamente. Desculpa, Isabela, mas preciso ir. Outros nem isso. Apenas saíam em silêncio. Em 10 minutos, 20 pessoas tinham ido embora. Em 20 minutos, metade do salão estava vazio. Isabela tentou recuperar. Gente, vamos continuar. É minha festa. Tem comida, bebida, música. Mas a voz saiu quebrada, desesperada, patética. Mais pessoas saíram. Em 30 minutos, restavam menos de 30 convidados. A maioria ficou por pena, ou por curiosidade mórbida. Queriam ver até onde ia a queda. Às 19h30, o salão que deveria estar no auge da celebração parecia um velório. Música baixa, comida intocada, decoração perfeita emoldurando um fracasso monumental. Isabela sentou numa cadeira, sozinha, olhando para a mesa onde Antônio esteve. O cartão ainda estava lá. Reservado, Dr. A.F., Dr. Antônio Ferreira. Como ela não percebeu? Como ela foi tão cega? Marina finalmente se aproximou, sentou ao lado, não disse nada, apenas ficou ali, porque não conseguia simplesmente abandonar. Rodrigo também ficou, não por Isabela, mas porque sentia que precisava testemunhar aquilo, precisava entender como alguém podia destruir a si mesmo com tanta eficiência. Às 20 horas, o DJ começou a desmontar o equipamento, sem perguntar. Ele sabia que a festa tinha acabado. Os garçons recolhiam taças meio cheias, pratos intocados, R$42 mil jogados fora. Mas o dinheiro era o menor dos problemas de Isabela naquele momento. Ela finalmente se levantou, cambaleante. Vou para casa. Marina ofereceu carona. Isabela aceitou em silêncio. No carro, nenhuma das duas falou. Quando Marina parou na frente do prédio de Isabela, ela finalmente disse: Isabela, Isabela balançou a cabeça. Não precisa dizer nada, Marina. Eu sei. Desceu do carro, entrou no prédio, subiu para o apartamento de cobertura que tanto a orgulhava. E pela primeira vez, sentiu como ele era vazio, silencioso, frio. Ela tirou o vestido de grife.
a maquiagem cara, as joias caras. E ficou ali, diante do espelho, nua, vulnerável, sozinha, e chorou. Mas não era choro de autopiedade, era choro de vergonha, vergonha real, profunda, do tipo que corta até o osso. No dia seguinte, domingo, ela não saiu de casa. Desligou o celular, não abriu as cortinas, apenas ficou deitada, processando, revivendo, cada olhar de desprezo, cada pessoa saindo, cada palavra de Antônio. Você conquistou tudo e esqueceu de ser humana. Era verdade. Ela sabia que era verdade. Segunda-feira chegou rápido demais. Isabela pensou em não ir trabalhar, mas sabia que não podia fugir. Não para sempre. Chegou às 8h, mais cedo que o normal. Queria evitar o máximo de pessoas possível, mas quando entrou, sentiu. O clima estava diferente, pesado. Pessoas conversavam em grupinhos. Quando ela passava, as conversas paravam. Olhares rápidos, desvios, ninguém cumprimentava. Às 10h, foi chamada na diretoria. A secretária evitou olhar nos olhos dela. Eles estão esperando, doutora Isabela. Ela entrou na sala. 3 pessoas à mesa. O presidente da holding, o diretor de RH, a advogada da empresa. Ninguém sorriu. Bom dia, Isabela. Senta, por favor. O presidente começou. Sua voz era formal, distante. Precisamos conversar sobre os acontecimentos de sábado. Isabela tentou falar. Senhor, Ele levantou a mão. Deixa eu terminar. Abriu uma pasta. Desde domingo recebemos 17 e-mails de funcionários, todos relatando comportamentos inadequados seus, humilhações, tratamento desrespeitoso, assédio moral. Isabela ficou pálida. Isso nunca foi problema antes. O presidente a interrompeu. Porque antes as pessoas tinham medo, Isabela. Medo de você. Medo de retaliação. Mas depois do que aconteceu no sábado, ele fechou a pasta. Elas encontraram coragem, e quando uma pessoa fala, outras seguem. Silêncio pesado. Você é tecnicamente competente, seus números são bons, mas liderança não é só sobre resultados, é sobre pessoas, e você falhou. Ele suspirou. Você será transferida para uma posição administrativa, sem equipe, sem subordinados, sem poder de decisão. Era um rebaixamento. Todos sabiam. Mas meus projetos serão redistribuídos. Curto, seco, final. RH vai explicar os detalhes. Pode ir. Isabela se levantou, as pernas bambas. Quando saiu da sala, viu Rodrigo no corredor. Ele estava esvaziando a mesa dela. Sua nova sala é no 3º andar. 3º andar. Onde ficava o almoxarifado, o depósito. Onde seu Antônio costumava trabalhar. A ironia era brutal e Isabela finalmente entendeu. Ela tinha tudo e perdeu o que mais importava. Isabela recolheu suas coisas em silêncio. Uma caixa de papelão, porta-retratos, canetas, diplomas que antes eram orgulho. Quando passou pelo corredor carregando a caixa, pessoas desviavam o olhar, exatamente como ela fazia com Antônio. A sala no 3º andar era pequena, sem janela, mesa velha, cadeira desconfortável, computador antigo. Ela sentou. E pela primeira vez em anos, não tinha nada para fazer, nenhuma reunião, nenhuma decisão, nenhuma equipe. Era invisível, como Antônio foi. E agora ela entendia a dor, a solidão, a sensação de não importar. Os dias começaram a se arrastar. Isabela chegava, sentava, fingia trabalhar e voltava para casa. Ninguém conversava com ela. Ninguém almoçava junto. Ela tinha se tornado um fantasma. Nas redes sociais, as coisas pioraram. Alguém tinha vazado o vídeo da festa. Não mostrava tudo, mas mostrava o suficiente. Dr. Carvalho falando, Antônio no palco, Isabela chorando. Os comentários eram brutais. Karma, você mereceu. Agora sabe como é. Arrogância tem preço. Ela desativou as contas. Mas o estrago estava feito. 3 semanas se passaram.
Isabela começou a ter insônia. Acordava às 3 da manhã. Pensava em Antônio, na forma como ele subiu ao palco, na dignidade dele, na paciência. Ele tinha todos os motivos para destruir ela e escolheu não fazer. Apenas mostrou o espelho. Um mês depois do ocorrido, numa quinta-feira chuvosa, Isabela desceu para o estacionamento no fim do expediente e viu uma BMW preta, a mesma que tinha conversado com Antônio naquele dia, a mesma que começou tudo. O motorista desceu. Não era Antônio, era um homem de terno. Doutora Isabela Monteiro? Ela hesitou. Sim, tenho uma mensagem para a senhora. Do doutor Antônio Ferreira. Ele entregou um envelope, papel creme, pesado. Ela abriu com as mãos tremendo. Dentro, uma carta manuscrita. Letra firme, clara. Isabela, sei que está passando por um momento difícil e sei que nada do que eu diga vai aliviar a dor que você sente, mas quero que saiba, eu não te odeio, nunca odiei. O que aconteceu na festa não foi vingança, foi verdade. E a verdade dói, mas também liberta. Você tem uma escolha agora. Pode se afundar na vergonha, ou pode usar isso para mudar, para se tornar alguém melhor, alguém que você possa respeitar quando olhar no espelho. A decisão é sua, sempre foi. Antônio. Isabela leu 3 vezes. Chorou ali mesmo no estacionamento. Quando o motorista foi embora, ela ficou parada, segurando a carta. E pela primeira vez em um mês, sentiu algo diferente. Não era alívio, não era perdão. Era uma pequena fagulha de esperança, de possibilidade, de recomeço. E naquela noite, sozinha no apartamento, ela tomou uma decisão. Ia mudar, de verdade. Não por Antônio, não pelas pessoas da empresa, mas por ela mesma. Porque não conseguia mais viver sendo a pessoa que tinha se tornado. Ia levar tempo, ia doer, mas ela ia tentar. E talvez um dia conseguisse se olhar no espelho sem sentir vergonha. 2 meses se passaram. Isabela continuava no 3º andar. Mas algo tinha mudado. Ela chegava mais cedo, não para impressionar, mas porque não conseguia ficar em casa. Começou a observar as pessoas, de verdade. A faxineira que limpava o corredor às 6 da manhã. O segurança que trabalhava no turno da noite. O rapaz do café que entregava pedidos. E começou a cumprimentá-los. Bom dia! No início, as pessoas estranharam. Algumas ignoraram, outras responderam com desconfiança. Mas ela continuou. Todo dia, sem esperar nada em troca, apenas sendo humana. Um dia viu uma moça nova limpando o banheiro. Jovem, não devia ter mais que 20 anos. Isabela parou. Oi, você é nova aqui? A moça olhou assustada. Sim, senhora. Comecei semana passada. Qual seu nome? Jéssica. Isabela estendeu a mão. Prazer, Jéssica. Eu sou a Isabela. Se precisar de qualquer coisa, pode me procurar. Minha sala é ali no 3º andar. Jéssica ficou sem reação. Ninguém nunca tinha feito aquilo. Obrigada, dona Isabela. Não era muito, mas era um começo. Nas semanas seguintes, Isabela começou a fazer pequenas coisas. Segurou a porta para o pessoal da limpeza, agradeceu o segurança quando ele abriu o portão. Elogiou o café do rapaz da cantina. Eram gestos simples, mas para quem tinha sido invisível a vida toda, significavam tudo. 3 meses após a festa, ela cruzou com Marina no elevador. Silêncio constrangedor. Marina ia descer. Mas Isabela falou. Marina. Ela virou. Eu queria te pedir desculpas, de verdade, por tudo. Por como eu te tratei, por como eu tratei todo mundo. Marina olhou para ela, surpresa. Você não precisa... Preciso sim, Isabela interrompeu. Eu fui horrível. Com você, com todo mundo. E você ainda ficou comigo naquela noite. Quando todo mundo tinha ido embora. Isso significou muito. Marina piscou, lágrimas nos olhos. Isabela,
Eu não espero que você me perdoe. Só queria que você soubesse que eu sei. Eu sei que eu estava errada e estou tentando ser diferente. Marina respirou fundo e fez algo que Isabela não esperava. Ela abraçou, forte. Eu vejo, Marina sussurrou. Eu vejo que você está tentando. E isso já é alguma coisa. Quando o elevador parou, Marina saiu. Mas antes de as portas fecharem, ela virou. Isabela, a gente marca um café, conversa de verdade. Que tal? Isabela sorriu. Pela primeira vez em meses. Eu adoraria. 4 meses após a festa, numa tarde de sexta, Isabela estava saindo quando viu movimento no estacionamento. Um carro importado, prata. Um homem de terno desceu, cabelo grisalho, óculos, postura ereta. Era Antônio. Ele não estava mais de uniforme. Estava diferente, não só na roupa, mas na energia. Ele conversava com alguém da diretoria, rindo, confortável, como se nunca tivesse sido invisível. Isabela parou. Não sabia se devia se aproximar. Seu coração acelerou. As mãos suaram. Mas ela decidiu. Caminhou até ele. Antônio a viu. Parou de falar. Apenas esperou. Seu Antônio... Ela começou. A voz tremia. Antônio... Ele a olhou, sem raiva, sem desprezo. Apenas esperou. Eu recebi sua carta. Ela respirou fundo. E eu queria te agradecer por não ter desistido de mim, por ter me dado uma chance. Ele ficou em silêncio. Eu não mereço seu perdão, ela continuou. Eu sei disso, mas eu queria que você soubesse que eu estou tentando ser diferente, ser melhor, ser humana. Lágrimas vieram, dessa vez não de vergonha, mas de sinceridade. Eu passei meses achando que precisava pisar nos outros para provar meu valor, mas você me mostrou que eu só provei minha pequenez, e eu sinto muito, muito mesmo. Antônio a observou por alguns segundos. E então ele fez algo que ela não esperava. Ele estendeu a mão. Isabela, você não precisa do meu perdão. Nunca precisou. O perdão que você precisa é o seu próprio. Ela apertou a mão dele, chorando. Mas vou te dar um conselho. Ele continuou. A vida vai te derrubar muitas vezes. A questão não é cair. É como você levanta e quem você se torna depois. Ele sorriu. Pequeno, mas genuíno. E pelo que eu ouvi, você está se levantando bem. Isabela piscou. Você ouviu? Jéssica, a nova faxineira. Ela é sobrinha de um amigo meu. Ela me contou que você foi gentil com ela, que cumprimentou, que tratou como gente. Ele fez uma pausa. E isso já é um começo. Isabela sorriu entre as lágrimas. Obrigada. Antônio acenou e entrou no carro. Mas antes de ir embora, abaixou a janela. Isabela, o caminho é longo, vai doer, vai ser difícil. Mas se você continuar tentando, você vai chegar lá. E foi embora, deixando Isabela ali, parada. Mas agora com algo que não tinha há muito tempo, esperança. 6 meses se passaram desde a festa. Isabela não foi promovida, continuava no 3º andar, mas não se importava mais. Ela tinha aprendido que valor não vinha de cargo, vinha de caráter. E ela estava reconstruindo o dela, tijolo por tijolo. Um dia, o presidente da empresa a chamou. Ela entrou na sala nervosa. Isabela, senta. Ela sentou. Ele a observou por alguns segundos. Recebi feedback sobre você, dos últimos meses. Isabela engoliu seco. Jéssica, da limpeza, disse que você sempre cumprimenta ela, que pergunta como ela tá, que ajudou quando ela teve problema com o crachá. Pausa. Carlos, do café, disse que você é a única executiva que sempre diz por favor e obrigada, que lembra do nome dele. Outro silêncio. Marina disse que você pediu desculpas, de verdade, e que vocês têm almoçado juntas. Ele se inclinou para frente. Isabela, você mudou. E isso é raro. A maioria das pessoas, quando cai, não se levanta. Não de verdade.
Elas fingem, elas disfarçam, mas você realmente tentou. Isabela não sabia o que dizer. Eu vou te dar uma nova oportunidade. Não porque você merece, mas porque as pessoas merecem líderes que aprenderam com os erros. Ele deslizou uma pasta. Estamos abrindo uma nova área. Desenvolvimento de pessoas. Queremos alguém que entenda a importância de respeito, de dignidade, de humanizar o ambiente corporativo. Ele a olhou. E eu acho que você é a pessoa certa. Isabela ficou em choque. Senhor, Você não vai liderar uma equipe de vendas, vai liderar uma mudança de cultura, vai treinar líderes, vai criar políticas de respeito, vai ser a voz das pessoas que antes eram invisíveis. Ele fez uma pausa. Está disposta? Isabela sentiu lágrimas, mas não de tristeza, de gratidão. Sim, estou. 3 meses depois, ela estava numa sala de treinamento. 30 líderes à frente. Ela respirou fundo e começou. Meu nome é Isabela Monteiro e eu estou aqui para contar uma história, minha história, sobre como eu tive tudo e perdi o que mais importava. Ela contou tudo: a festa, o convite, Antônio, a humilhação pública, a queda, as lágrimas e a reconstrução. Quando terminou, o silêncio era absoluto. Eu aprendi que liderança não é sobre estar acima dos outros, é sobre elevantar os outros. Aprendi que respeito não é sobre poder, é sobre humanidade. Ela olhou para cada um. E aprendi que a forma como você trata as pessoas, quando ninguém está olhando, é quem você realmente é. Aplausos, longos, sinceros. Depois do treinamento, um dos líderes se aproximou. Isabela, obrigado. Eu precisava ouvir isso. Ela sorriu. Eu também precisava falar. E naquele momento, ela percebeu. Ela tinha transformado sua maior vergonha na sua maior força. 1 ano após a festa desastrosa, Isabela estava diferente. Não no exterior, mas no interior. Ela ainda morava no mesmo apartamento, ainda tinha o mesmo carro. Mas não era mais a mesma pessoa. Ela organizou um evento, pequeno, intimista. Convidou 20 pessoas, não executivos, não influencers. Jéssica, Carlos, o segurança, a recepcionista e Antônio. Quando ele chegou, ela o recebeu na porta. Obrigado por vir. Eu não perderia, ele disse. Durante o evento, ela agradeceu a cada um pelo que eles tinham ensinado. Sobre humildade, sobre respeito, sobre humanidade. E no final ela disse: há 1 ano eu dei uma festa para provar que eu era melhor que os outros. Hoje eu faço essa reunião para agradecer por vocês me ensinarem que eu não sou. Antônio sorriu. E no final da noite, ele a puxou de lado. Isabela, você se lembra do que eu disse? Que você não precisava do meu perdão? Ela acenou. Eu menti. Ela piscou. Você sempre precisou. Mas não porque eu guardava rancor, porque você guardava. Ele colocou a mão no ombro dela. E agora eu acho que você finalmente se perdoou. Isabela sentiu lágrimas. Obrigada, Antônio, por tudo. Obrigada a você, ele disse, por provar que pessoas podem mudar, de verdade. E naquela noite, Isabela finalmente sentiu paz. Não porque tinha sido perdoada, mas porque tinha se tornado alguém que ela podia respeitar. 2 anos após a festa que mudou tudo, Isabela estava num palco, não num clube luxuoso, numa universidade. Ela tinha sido convidada para falar sobre liderança. Boa noite, meu nome é Isabela Monteiro e eu estou aqui para contar sobre o dia em que eu perdi tudo e ganhei a única coisa que importa. Ela contou a história, sem filtros, sem desculpas, a humilhação que causou, a humilhação que sofreu e o que aprendeu. Eu achei que sucesso era cargo, era dinheiro, era poder sobre outras pessoas. Pausa. Mas eu aprendi que sucesso é acordar e conseguir se olhar no espelho. É tratar pessoas com dignidade.
É se lembrar que todo mundo está lutando batalhas que você não vê. No final da palestra, uma estudante levantou a mão. Como você sabe que realmente mudou? Como sabe que não é só performance? Isabela sorriu. Boa pergunta. Eu não sei se mudei 100%. Provavelmente não mudei. Mas eu acordo todo dia e tento. Eu erro muito. Mas quando erro, eu peço desculpas. De verdade. E tento não cometer o mesmo erro 2 vezes. Ela fez uma pausa. Mudança não é evento, é processo. Todo dia. Todo dia você escolhe quem vai ser. Depois da palestra, ela foi abordada por uma mulher, mais velha. Isabela, meu nome é Teresa. Eu era faxineira da sua empresa há 3 anos. Isabela arregalou os olhos. Teresa, você não se lembra de mim. E tudo bem, porque eu era invisível para você. A voz não tinha raiva, apenas fato. Mas eu acompanhei sua história. Li sobre a festa, sobre o que aconteceu. E quando vi que você ia palestrar aqui, eu precisava vir. Isabela segurou a respiração. Eu queria te dizer obrigada. Isabela piscou. Por quê? Porque você provou que pessoas podem mudar, e isso me deu esperança. Teresa sorriu. Minha filha trabalha como auxiliar de limpeza agora, e quando ela reclama que é tratada mal, eu conto sua história e digo: filha, até gente que foi ruim pode virar boa. Então não perde a fé nas pessoas. Isabela começou a chorar. Teresa, eu sinto muito. Por como eu te tratei. Teresa colocou a mão no braço dela. Eu sei. E eu te perdoo. Porque perdão não é sobre esquecer. É sobre escolher não carregar o peso. Ela abraçou Isabela e foi embora. Isabela ficou ali, processando. 4 anos após a festa, Antônio convidou Isabela para a inauguração de sua nova empresa. Maior, mais moderna. Ela foi. Quando chegou, ele a recebeu com um sorriso. Isabela, que bom que veio. Não perderia por nada. Durante o evento, Antônio fez um discurso. Há 4 anos eu perdi tudo e tive que recomeçar do zero, limpando o chão, sendo invisível. Mas essas experiências me ensinaram algo, que dignidade não vem de cargo, vem de caráter. Ele olhou para Isabela. E eu aprendi que as pessoas mais fortes não são as que nunca caem, são as que caem e escolhem se levantar. Diferentes, melhores. Aplausos. No final, ele a puxou de lado. Isabela, tenho uma proposta para você. Proposta? Estou montando um programa de desenvolvimento humano na minha empresa. Quero alguém que ensine líderes a serem humanos. Você topa? Isabela ficou sem palavras. Antônio, Você provou que mudou. Agora ajuda outros a mudarem também. Ela sorriu. Eu aceito. 5 anos após a festa, Isabela estava numa sala de aula. Mas não como aluna, como professora. Ela ensinava liderança humanizada. E todo semestre, no primeiro dia, ela contava sua história. Meu nome é Isabela. E eu vou contar sobre o dia em que fui a pior versão de mim mesma e como isso me salvou. Os alunos escutavam em silêncio. No final, ela sempre dizia: vocês vão errar, vão machucar pessoas, vão ser egoístas, arrogantes, cruéis, porque somos humanos. Mas o que define vocês não são os erros, é o que fazem depois. Pausa. Você pode se afundar na vergonha, ou pode usar ela para construir algo melhor. A escolha é sempre sua. Um dia, ela recebeu uma carta de um ex-aluno. Professora Isabela, obrigado. Sua história mudou minha vida. Eu era um líder horrível, tratava mal minha equipe. Mas depois da sua aula, eu mudei. Pedi desculpas, comecei de novo. E hoje, minha equipe me respeita, de verdade. Obrigado por provar que mudança é possível. Isabela guardou a carta e naquela noite olhou no espelho. E pela primeira vez em anos, gostou do que viu. Não porque era perfeita, mas porque era real. Falha, mas tentando, todo dia, ser melhor. E toda vez que via um zelador, um faxineiro, um segurança, ela parava.
cumprimentava, olhava nos olhos, agradecia e lembrava. Poderia ser eu, porque a vida tinha lhe ensinado a lição mais importante. Respeito não é sobre onde você está, é sobre quem você é e quem você escolhe ser. Define tudo. Se essa história te fez refletir sobre como você trata as pessoas ao seu redor, deixa um like e comenta aqui embaixo. Qual foi a maior lição que você tirou dessa história? Compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque no final somos todos apenas humanos tentando ser melhores. E isso já é suficiente.